Agora está começando Jornal Página 1. O que aconteceu nas últimas 24 horas na cidade de Paranavaí e região. Notícias policiais, política, esporte. Tudo num só informativo. Jornal Página 1. Olá, muito bom dia. Hoje é 22 de agosto de 2019 e é quinta-feira. Está iniciando o Jornal Página 1. Direção e apresentação de Beto Neves, Central de Produção, Rádio Scala FM e TV Scala News. As manchetes de hoje: reforma da Previdência, como vai ficar a contribuição dos servidores? Audiências podem esclarecer pontos que não deveriam estar na reforma da Previdência. É necessário debater despesas gerais, é o que diz o pessoal do Paulo Paim. Para policiais, a reforma da Previdência como deveria ser. Caixa Econômica terá financiamento habitacional corrigido pelo IPCA. Projeto que obriga agressor de violência doméstica a ressarcir o SUS vai para a sanção. Nova fase da Lava Jato agora investiga suposto pagamento de propina a 2 ex-ministros. A partir de agora, estas e outras notícias aqui no Jornal Página 1 de quinta, que está apenas começando. Iniciando o nosso Jornal Página 1 de hoje, vamos para o tempo e a temperatura para todo o Brasil. A atuação de uma massa de ar frio de origem polar tem deixado as temperaturas baixas em várias áreas da região sul do país. Só para a gente ter uma ideia, nas últimas 24 horas, a menor temperatura registrada na região foi de 0,7 graus na região de Bagé. Em Dom Pedrito, no mesmo período, 1,3 graus, 1,6 graus em Santana do Livramento. Em Bom Jardim da Serra, a temperatura mínima não passou de 1,5 graus. Enquanto isso, outras regiões do país ainda continuam registrando temperaturas muito altas, como é o caso da região norte, que ontem, nesse mesmo período, teve 40 graus em Conceição do Araguaia, no estado do Pará, 39,9 graus em Santana do Araguaia, em Pium, no estado do Tocantins, 39,6 graus, e em Palmas, capital do estado, a temperatura máxima chegou a 39 graus. A situação permanece a mesma durante esta quinta-feira em várias áreas do país. O avanço de uma frente fria em direção à região nordeste do país vai estimular a formação de algumas nuvens carregadas que vai provocar chuva desde cedo, com no máximo moderada intensidade sobre áreas do extremo sul do estado da Bahia, algumas áreas do Vale do Jequitinhonha e também do estado do Espírito Santo. A chuva deve acontecer a qualquer hora, mas com fraca intensidade, sem alerta para temporais, sobre algumas áreas do Vale do Rio Doce, Rio de Janeiro e na faixa leste do estado de São Paulo. Na região da Grande São Paulo e também sobre a região de Curitiba, a previsão é apenas de garoa, que pode acontecer a qualquer hora. A formação de algumas áreas de instabilidade vão provocar chuva já durante a madrugada sobre a região de Foz do Iguaçu, centro-oeste catarinense e noroeste do estado do Rio Grande do Sul, mas sem alerta para temporais. O dia ainda continua frio sobre várias áreas da região sul e em todo o leste da região sudeste. Enquanto isso, as temperaturas continuam altas durante o dia e faz bastante sol em toda a região centro-oeste, todo o interior da região nordeste e em grande parte da região norte. A chuva pode acontecer desde cedo de forma passageira sobre a região de Natal, Aracaju e também Maceió, e pancadas de chuva acontecem entre a tarde e a noite, desde o oeste do estado do Acre até a região de Belém, no estado do Pará. Falando das temperaturas, a mínima prevista em Manaus é de 23 graus, 13 graus em São Paulo e 18 graus na região de Vitória, e a temperatura máxima pode chegar aos 40 graus em Palmas, 33 graus em São Luís e 29 graus em Natal. Como vai ficar a contribuição dos servidores públicos com a reforma da Previdência? Uma das grandes mudanças propostas na reforma da Previdência é a maneira de calcular o valor da contribuição do servidor público federal. Veja na reportagem da TV Senado como vai ser esclarecido estes pontos. Como ficará a contribuição dos servidores públicos federais ao regime próprio previdenciário, de acordo com o texto aprovado na Câmara dos Deputados? O desconto no contra-cheque do servidor para a Previdência
ajuda no pagamento das aposentadorias. Hoje, o valor abatido equivale a 11% da remuneração. Só há diferença entre quem está vinculado ou não ao regime de previdência complementar. A opção da migração do regime próprio da Previdência Social para o RPC pôde ser feita até março deste ano pelo servidor que entrou antes de 2013 no serviço público. Com a proposta, surgem 8 alíquotas. Até o teto do INSS, os percentuais são os mesmos que valem para a iniciativa privada. Depois disso, eles sobem progressivamente para o servidor público federal, que recebe até R$ 39 mil. Sobre a parcela que exceder esse valor, a contribuição é fixa, de 22%. Audiências podem esclarecer pontos que não deveriam estar na reforma da Previdência. É isso mesmo. O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, destacou a importância dos debates para sensibilizar os senadores sobre as mudanças necessárias no texto. Senador Rogério Carvalho, que é do PT de Sergipe. Bom dia, senador. Qual a expectativa do senhor com esses depoentes hoje? O que se espera desse debate? Bom, primeiro que a gente consiga sensibilizar os senadores de medidas que foram adotadas na reforma que veio da Câmara, que são prejudiciais para a economia e principalmente para a população mais pobre do país. A ideia é que essas audiências e essas pessoas que vêm dar sua contribuição esclareça que tem pontos que não precisam estar na reforma, que só retiram direitos e que a economia não significa nada para um país que tem mais de 1 trilhão de orçamento. Tem determinadas medidas adotadas na Câmara que tem uma economia em 10 anos de 20 bilhões e significa colocar, por exemplo, os que trabalham em condições especiais, de alto risco, né? Essas pessoas vão ficar no limbo durante 20 anos sem conseguir se aposentar, né? Então, é preciso que a gente sensibilize os senadores e essas audiências têm essa finalidade. O senador Paulo Paim diz que é necessário debater despesas e como gerar mais receita para a Previdência. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, preside a audiência pública sobre a reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, que foi feita ontem. Foram ouvidos sindicalistas, professores e ex-ministro da Previdência, Miguel Rosseto. Nessa terceira audiência pública para debater a reforma da Previdência, os senadores vão ouvir o ex-ministro do Trabalho e Previdência, Miguel Rosseto, economistas, professores e representantes do DIEESE e de sindicalistas. Todos os requerimentos com as indicações de convidados para essa audiência pública foram apresentados pela bancada do Partido dos Trabalhadores. Eu estou aqui com o senador Paulo Paim, que vai presidir a reunião. Bom dia, senador. Quais as contribuições que se espera desses convidados hoje? Olha, hoje são técnicos, economistas, especialistas em previdência, ex-ministro, como é o caso do Miguel Rosseto, e ainda aquelas pessoas que acompanharam esses anos todos as mudanças que houveram em tantas reformas da Previdência. Hoje nós vamos discutir, por exemplo, custeio, que eu dizia ontem, vai ser palco de um debate hoje, essa história, há déficit ou não há déficit. Hoje vai ser mostrado que é só fazer um encontro de contas que você mostra que a Previdência teria que ter superávit, sim. Por exemplo, só a apropriação em débito é 30 bi por ano que desaparece e eles não prendem aqueles que roubam o dinheiro da Previdência. Sonegação. Sonegação é desvio do dinheiro, é corrupção. É 626 bilhões por ano. Então, nós vamos debater não só a despesa. Outra questão, tudo bem, deu problema. Quem vai pagar a conta? É aqueles que já pagaram, são os trabalhadores. O que o mercado vai pagar? Qual é a responsabilidade deles se eles são os grandes devedores? Ou seja, a economia, que eles falam que é fundamental para dar sinal, porque onde foi dito já que não gera emprego nenhum, distribui renda. Se isso tudo é verdadeiro, como é que a gente busca mais receita para a Previdência? Por que os bancos, por exemplo, a pergunta que você vai fazer agora, lucraram mais de 100 bilhões? Por que os bancos não pagam um percentual a mais pela sua responsabilidade social para a Previdência?
Certo, senador. E a bancada já definiu assim, que mudanças que ela pretende fazer no texto? Não é só a bancada, né? A sociedade, né? Acho que questões como aposentadoria especial, só como exemplo. Especial é diferenciada, quem trabalha em área insalubre, penosa e também periculosa. A Câmara reconhece que, por exemplo, 25 anos de contribuição para o metalúrgico, com mais 20 dá 45, só que ele só pode se aposentar com 60. Esses 15 anos ele vai fazer o quê? Tem um vazio aí, vai morrer de fome, não vai ganhar um centavo. Mineiro é semelhante a essa mesma situação, só que mineiro dá 20 anos, inclusive, sem ter, não tem onde trabalhar, porque ele trabalhou no subsolo 15 anos, ficou nesse período que falta para os 55, fazendo o quê? Vai ficar fazendo o quê? Sem receber um centavo. Começou a trabalhar com 20 ou 21, dali a 15 anos, falta o correspondente a 19 anos ainda para ele chegar a 55, aonde que ele vai? O que ele faz? Qual é o rendimento dele? O cálculo do benefício também, que arrocha o benefício de forma assustadora. O cidadão se preparou para se aposentar em novembro, com R$2.000. Pode saber que a média dele vai ser em torno de R$1.500. Para os policiais, a reforma da Previdência não deveria copiar o modelo internacional. Em debate sobre a reforma da Previdência, a PEC 6/2019, na Comissão de Constituição e Justiça, representantes das Forças de Segurança Pública discutiram as alterações previdenciárias para a categoria e argumentaram que os profissionais da área enfrentam condições degradantes de trabalho, não podendo ser comparado aos de outros países. Segundo eles, uma aposentadoria especial seria um direito compensatório. Para os policiais e agentes penitenciários que participaram da audiência pública da Comissão de Constituição e Justiça, a reforma da Previdência não deveria copiar a experiência internacional na área, já que os profissionais da segurança pública brasileiros são submetidos a condições de trabalho degradantes. Teremos, sim, a pior aposentadoria do mundo. Ah, mas a Noruega prevê 57 anos de idade mínima. Espera aí. País com segunda maior renda per capita do mundo. Índice de desenvolvimento humano entre os 3 maiores do mundo. Tirando o atentado terrorista que houve, né, daquele extremista de direita que matou 87, aquela tragédia, sinceramente, não se matava um policial há mais de 20 anos na Noruega. Então, peraí, não vamos comparar então com o paradigma norueguês. Falo para os meus alunos na faculdade, quando eu falo para ele como é que o policial no Rio de Janeiro e em São Paulo combate o criminoso, ele fala, por que vocês entram nisso? Por que você entra nisso para ganhar R$3.000 como soldado em São Paulo ou R$2.000 no Rio de Janeiro? Combatendo com arma da Segunda Guerra Mundial? O bandido com mira-laser e tiro traçante? Os convidados também afirmaram que os policiais não foram privilegiados no texto atual da reforma e exigem compensação do Estado por conta da natureza da atividade que exercem. Qualquer outra categoria dentro da segurança pública é diferenciada. Não é especial, não. Especial, todo servidor público do Brasil são especiais. Pelo que ganham hoje, pelo tratamento que tem hoje dentro do serviço público, são especiais. Todos nós somos especiais. Nós só queremos diferenciação pela nossa situação de trabalho do dia a dia. O que há são direitos compensatórios. Se você faz um juramento de defender a sociedade entregando a sua vida, isso é nada? Não tem nenhuma compensação de direitos? Por que em todo mundo o policial se aposenta com idade menor do que dos demais trabalhadores? Não é apenas em razão do risco que ele tem ali durante o seu trabalho, mas até porque ele precisa ter rigidez física e mental para o desenvolvimento da sua atividade. A própria sociedade não quer um policial envelhecido nos quadros, fazendo ali a sua segurança. O representante do Ministério da Economia reconheceu que os policiais devem ter tratamento diferenciado, mas afirmou que a proposta de reforma da Previdência já atende a essa demanda. Enquanto os demais servidores irão se aposentar, os homens aos 65 anos de idade e as mulheres aos 62 anos de idade, policiais e agentes penitenciários poderão se aposentar, mesmo na regra definitiva, com 55 anos de idade. Então, esse é um critério diferenciado de uma redução na idade de 7 anos em relação à mulher ou de 10 anos em relação ao homem, que a proposta está preservando. Os estados e municípios, como foi bastante dito aqui, se não entrarem primeiro, vai continuar um déficit gigantesco e, segundo,
vai ficar uma reforma capenga. A Caixa Econômica terá financiamento habitacional corrigido pelo IPCA. Quem pensa em financiar a compra da casa própria terá uma nova modalidade de crédito. Antes, as linhas do Sistema Financeiro de Habitação, elas eram corrigidas pela TR, a taxa referencial, que agora está em 0%, mas com juros de 8% a 9,75% ao ano. Agora, essa nova linha, ela oferece juros que variam entre 2,95% e 4,95%, mais a inflação, mais o IPCA, que no ano passado fechou em 3,75%. Então, na hora de fazer o financiamento, o cliente pode optar por uma linha da taxa referencial ou pela linha que usa o IPCA e, segundo o governo federal, esse financiamento deve ter juros mais baixos. Em instantes, nós estamos de volta com o Jornal Página 1. Fique por aí. Quando se faz apoio cultural, não é só você quem ganha por ter seu comércio divulgado. A comunidade toda ganha. A Rádio Comunitária leva cultura, informação e interação direta com o ouvinte, contribuindo diretamente para o desenvolvimento da comunidade. Anuncie. Apoio cultural é legal. Lei 9.612/98 e Portaria 4.334/2015 do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Seja um apoiador cultural. Maringá tem a concessionária Kia Pet Caminhões de Ônibus, representante MAN Volkswagen, atendendo o noroeste do Paraná. O melhor atendimento em vendas de veículos novos, usados, peças e assistência técnica. Para informações de vendas, agendamento de serviços, revisões e assistência técnica, ligue 44 31 25 99 99. Kia Pet Caminhões de Ônibus, BR 376, quilômetro 188, em frente ao posto Amigão, saída para Marialva. Kia Pet Caminhões de Ônibus. Todo dia é dia de ficar bonita. Cuidar da aparência é fundamental. Por isso, o Salão de Beleza Scala Hair está sempre pronto para lhe atender. Atendimento unissex, tinturas, reflexos, cortes, escova, luzes, queratinização progressiva, tratamento capilar, química em geral. Cuidados pessoais são fundamentais. Por isso, prefira sempre o Salão de Beleza Scala Hair. Rua Antônio José da Silva, 1656, ao lado da Rádio Scala, Jardim Simara, no telefone 9820-5554. Agora é hora de usar o melhor. Quando o meu Lorenzo nasceu e chorou, eu me enchi de alegria. Mas esse choro se transformou em preocupação, porque ele nasceu prematuro. Ver ele tão frágil foi muito difícil. Até que um gesto ajudou a salvar a vida dele. Se você pode doar, procure um banco de leite humano e faça sua doação. Qualquer quantidade faz toda a diferença. Doe leite materno. Alimente a vida. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Jornal Página 1 de quinta-feira já está de volta. Projeto que obriga agressor de violência doméstica a ressarcir o SUS vai para a sanção. O projeto de lei que responsabiliza o agressor de violência doméstica a ressarcir o Sistema Único de Saúde, o SUS, pelos custos médicos e hospitalares de atendimento à vítima, foi aprovado no final da noite de terça-feira, dia 20, pelo plenário da Câmara dos Deputados. O projeto de lei que responsabiliza o agressor de violência doméstica a ressarcir o Sistema Único de Saúde, o SUS, pelos custos médicos e hospitalares de atendimento à vítima, foi aprovado no fim da noite desta terça-feira pelo plenário da Câmara dos Deputados. A matéria segue agora para a sanção presidencial. O texto havia sido aprovado pela Câmara, mas sofreu alterações durante a votação no Senado. Por isso, teve que voltar para a nova apreciação dos deputados que rejeitaram as mudanças feitas pelos senadores. Uma das emendas rejeitadas previa que o ressarcimento ao SUS só ocorreria após o processo transitar em julgado na instância criminal. O texto prevê que o agressor, que por ação ou omissão causar lesão, violência física, sexual ou psicológica e dano moral ou patrimonial à mulher,
vai ser obrigado a ressarcir todos os danos causados, inclusive os custos do SUS envolvidos com os serviços de saúde prestados para o total tratamento das vítimas em situação de violência doméstica e familiar. Na tentativa de evitar que os bens da mulher sejam usados para esse pagamento, o texto especifica que o ressarcimento não poderá diminuir o patrimônio da vítima ou de seus dependentes e tampouco significar atenuante da pena ou sua substituição de restrição de liberdade para pagamento em dinheiro. Nova fase da Lava Jato agora investiga suposto pagamento de propina a 2 ex-ministros. É isso mesmo. A Polícia Federal esteve nas ruas ontem. É a fase de número 63 da Operação Lava Jato. Foram cumpridos 2 mandados de prisão temporária e 11 de busca e apreensão em São Paulo e também na Bahia. Polícia Federal nas ruas nesta quarta-feira. É a fase de número 63 da Operação Lava Jato. Estão sendo cumpridos 2 mandados de prisão temporária e 11 de busca e apreensão em São Paulo e na Bahia. Segundo a PF, 2 ex-ministros, que ainda não tiveram os nomes confirmados, estariam envolvidos no esquema de recebimento de propina da Odebrecht. Os valores eram registrados numa planilha denominada Programa Especial Italiano. De acordo com as investigações, o dinheiro era usado para garantir a aprovação das medidas provisórias do chamado Refis da Crise. São as MPs 470 e 472 de 2009. Elas instituíram um novo refinanciamento de dívidas e o parcelamento de débitos tributários. As investigações mostram que parte do pagamento teria sido entregue a um casal de publicitários como forma de disfarçar a origem do dinheiro. A Justiça ainda determinou o bloqueio de contas bancárias e investimentos dos investigados, que chegam a 555 milhões de reais. Essa fase da Lava Jato foi batizada de Carbonara Química, porque os investigados eram identificados na planilha da Odebrecht como Italiano e Pós-Itália. Os 2 serão levados para a superintendência da PF no Paraná e devem responder por crimes como corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. Justiça Desportiva orienta árbitros a relatarem atos homofóbicos durante partida de futebol. Prevenção é a nova estratégia da Justiça Desportiva para coibir homofobia dentro dos estádios brasileiros. Prevenção é a nova estratégia da Justiça Desportiva para coibir a homofobia dentro dos estádios brasileiros. A recomendação assinada pelo procurador Felipe Bevilacqua é que clubes e federações promovam campanhas educativas. A partir desta semana, os árbitros estão orientados ainda a relatar nas súmulas e documentos oficiais dos jogos qualquer tipo de manifestação de preconceito durante as partidas. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva quer deixar bem claro que o estádio de futebol não é uma terra sem lei. Além do trabalho pedagógico, também haverá punição a quem praticar ofensas homofóbicas. As penas variam de multa, perda de pontos e até a eliminação do clube. Durante as eliminatórias da Copa da Rússia, a CBF foi multada em R$450 mil devidos a cantos homofóbicos da torcida em jogos da seleção brasileira. Uma pesquisa revela que 25% das mulheres que estão presas em Manaus são portadoras de HPV. A pesquisa foi feita com todas as mulheres privadas de liberdade na capital amazonense, um total de 268, dos regimes abertos, semiaberto, fechado e provisório. Pesquisa revela que 25% das mulheres que estão presas em Manaus são portadoras do HPV. A pesquisa foi feita com todas as mulheres privadas de liberdade na capital amazonense, um total de 268, dos regimes aberto, semiaberto, fechado e provisório. Já saiu o resultado de 216 exames. Destes, 55 deram positivo, ou seja, 25% das detentas são portadoras do HPV, o papilomavírus humano, o principal causador do câncer de colo de útero. O levantamento faz parte do projeto de doutorado da médica Ilka Espírito Santo. A pesquisadora avalia que o número é alto e preocupa porque trata-se de mulheres em faixa considerada de risco. Normalmente, a gente
tem em torno de 15%, no máximo 20%, na população feminina completa. Com essa especificidade, coloca essas mulheres como um fator de alto risco. Primeiro porque elas não têm acesso à saúde, né? Não são orientadas, nem têm um acesso fácil de fazer preventivo regularmente. O ponto 2, a maioria dessas mulheres, elas começam a ter sua vida sexual muito precocemente. Tem múltiplos parceiros também. A grande maioria é tabagista ou é usuária de droga. Então, isso tudo coloca essa mulher privada de liberdade como um fator de alto risco para ter o HPV, consequentemente o câncer de colo uterino. A pesquisa utilizou o método de autocoleta, já disseminado em vários países, e que permite que a própria mulher colha o material a ser examinado, introduzindo um aparelho no canal vaginal. O objetivo do trabalho é mostrar que essa técnica pode facilitar o diagnóstico de câncer de colo de útero em mulheres privadas de liberdade. A autocoleta, ela consegue atingir as mulheres que não têm acesso fácil ao sistema de saúde. Elas não precisam de um médico para fazer essa coleta. Elas fazem essa coleta, me entregam o material e eu mando fazer. Então, a minha tese eu quero mostrar, sugerir que a autocoleta para testagem do DNA do HPV pode sim ser um mecanismo para a gente atingir as mulheres privadas de liberdade para que elas possam efetivamente fazer seus exames de rastreio de câncer de colo. A pesquisa deve ser concluída até final de setembro. As detentas com o diagnóstico de HPV de alto risco ainda vão passar por outros exames para a identificação de possíveis lesões no colo do útero e tratamento, se for o caso. Os resultados da tese de doutorado serão encaminhados ao governo federal. Entre os apoiadores da pesquisa estão a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas, da qual a médica Ilka Espírito Santo é chefe do setor de mastologia, a Universidade Federal do Amazonas, o Judiciário Amazonense e a SEAP, Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Procuramos a pasta para saber se haverá alguma medida específica para as mulheres privadas de liberdade a partir dos resultados do estudo, mas até o fechamento desta matéria não obtivemos retorno. Campanha Bicicleta Segura chama atenção para a prevenção de acidentes. A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia promove até o final deste mês a campanha Bicicleta Segura. A iniciativa foi lançada no dia 19, quando comemorou o Dia do Ciclista. Para evitar que fraturas e outras lesões aconteçam, a entidade recomenda que os ciclistas se protejam e andem em bicicletas adequadas ao tipo de solo em que for pedalar. A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia promove até o fim deste mês a campanha Bicicleta Segura. A iniciativa foi lançada nesta segunda-feira, quando se comemora o Dia do Ciclista. Para evitar que fraturas e outras lesões aconteçam, a entidade recomenda que os ciclistas se protejam e andem em bicicletas adequadas ao tipo de solo em que forem pedalar. Segundo a instituição, no ano passado, cerca de 12 mil brasileiros foram internados por envolvimento em acidentes com bicicleta, gerando custo superior a 14 milhões de reais ao Sistema Único de Saúde. As principais causas de acidentes são embriaguez de motoristas, desrespeito às leis de trânsito e bicicletas no mesmo espaço que outros veículos. O presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, Moisés Cohen, lembrou que a prática do ciclismo aumentou muito nas grandes cidades, motivada pelo baixo custo, rapidez, saúde e preocupação ambiental. Ele alerta sobre a importância da integração e do respeito mútuo entre ciclistas e motoristas. Estimular o uso da bicicleta, tanto como meio de transporte, como maneira de lazer e de esporte, mas que isso tenha uma certa harmonia, que as pessoas que estão na bicicleta tenham consciência das regras que ela tem que cumprir, dos cuidados que tem que ter, e que os outros participantes do trânsito, os motoristas de carro, tudo, respeitem também o ciclista. Então, o objetivo nosso como Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia é buscar, estimular o uso da bicicleta e, ao mesmo tempo, estimular a harmonização de todos para que a bicicleta seja um meio de transporte e um meio de lazer seguro. A iniciativa será direcionada também para os motoristas, porque os acidentes graves nas cidades são principalmente causados por condutores de veículos, geralmente à noite, vitimando, em especial,
ciclistas que pedalam em grupo. O objetivo é estimular a população a agir com cidadania e segurança. Entre as recomendações aos ciclistas estão o respeito às leis de trânsito, o uso das ciclovias, o cuidado ao passar por carros estacionados, a circulação sempre do lado direito da via, próximo ao meio-fio e no mesmo sentido dos veículos. Outras dicas são usar sempre capacete, luvas e óculos, iluminação branca na frente e vermelha atrás, andar em uma velocidade compatível à via, não ultrapassar o sinal vermelho, usar calçados fechados para pedalar e seguir a orientação ergonômica para evitar possíveis problemas. O Jornal Página 1 desta quinta vai ficando por aqui. Nós voltamos amanhã, trazendo mais informações para você. Até lá. Você acaba de ouvir. Jornalismo feito com responsabilidade, credibilidade e imparcialidade. Continue por dentro da notícia. Ao longo de nossa programação, você confere outras informações.